Olá! Começa agora mais uma reunião semanal online dos consultores e colaboradores do Espaço Democrático, que é a Fundação para Estudos e Formação Política do Partido Social Democrático, o PSD. Hoje nós vamos tratar de um projeto de lei, no mínimo polêmico, que pretende alterar a regulamentação da doação de órgãos no Brasil. Também vamos falar da situação dos transplantes no país. São dois temas que tiveram recentemente grande destaque na mídia em função do transplante cardíaco do apresentador Faustão. Nós vamos conversar sobre isso com o Dr. José Medina, professor titular de nefrologia da Unifesp, com pós-doutorado na Universidade de Oxford, na Inglaterra, e na Cleveland Clinic, dos Estados Unidos. O Dr. Medina dirige o Hospital do Rim de São Paulo, que acaba de completar 25 anos de existência, e é onde se fazem atualmente mais transplantes de rim em todo o mundo. Claro, o Dr. Medina também vai nos falar sobre isso. Doutor Medina, seja muito bem-vindo ao Espaço Democrático, mais uma vez. Muito obrigado pela participação nesse espaço e, mais uma vez, obrigado pelo convite para poder contribuir com o desenvolvimento da saúde na comunidade brasileira. A honra é nossa. Participam dessa reunião do Espaço Democrático a senadora suplente Ivani Boscolo, o economista Luiz Alberto Machado, o jornalista Eduardo Matos, o sociólogo Túlio Kahn, o gestor em saúde Januário Montoni, o economista Roberto Macedo, o cientista político Rubens Figueiredo e o também cientista político Rogério Schmidt, e os médicos e sociólogo Antônio Roberto Batista. Bem-vindos todos. Doutor Medina, eu acho que essa conversa pode começar por uma polêmica que provavelmente vai crescer no Brasil em função da apresentação de um projeto de lei que pretende alterar a regulamentação da doação de órgãos aqui no Brasil. Qual é a sua opinião sobre isso? A mudança para resumir, seria, em vez da doação ser como hoje, exigir a autorização do próprio em vida ou da família, passa a ser presumida, ou seja, todos são doadores, até a não ser que façam um registro claro de que não desejam ser doadores. Acho que é isso, né? Qual é a sua posição a respeito desse tema? É exatamente essa, é uma proposta que é baseada assim, num fato recente que teve, que é o Faustão que foi transplantado, e daí eles ressuscitaram no Congresso uma proposta de lei de vários anos atrás, transformando a legislação brasileira que o indivíduo ser doador após a morte, a família precisa autorizar. Então, nós trabalhamos sempre para que as pessoas manifestem o desejo informalmente para a família. Quando o indivíduo falou em vida que ele quer ser doador de órgãos, a família sempre autoriza a doação. A família só se opõe em algumas situações, varia de estado para estado brasileiro, quando o indivíduo não manifestou o desejo. Mas eu vou usar dois argumentos técnicos, assim, porque a minha posição é contrária a essa mudança. Dois argumentos técnicos. O primeiro é que entre 1997 e 2001 funcionou a lei do consentimento presumido no Brasil. Então, toda vez que você ia tirar um documento, carteira de identidade ou carteira de motorista, era perguntado se você era doador de órgãos ou não, e a maioria das pessoas falaram não, porque não desconheciam exatamente o que significava aquilo que ele estava assinando. Até hoje não conhece, daí eu vou explicar como que funciona na prática. Até hoje ninguém sabe. Se eu perguntar para você o que você está assinando quando você fala sim, embora seja óbvio, fala, é óbvio. Por que todo mundo não fica doador e nós não vamos, então, ter muito menos gente na fila? Então, isso em 1997, primeiro que muita gente, a maioria das pessoas falaram não, porque não sabia exatamente o que significava, então, na dúvida, punha não. E segundo, quando a pessoa não tinha manifestado em vida, e que a família, teoricamente, não teria força para falar não, nenhum médico entrou em conflito com a família, e todas as vezes, quando a família falava não, eu concordava com o não da família, mesmo naqueles pacientes que tinham escrito sim na carteira de identidade. Porque um conflito com a família, uma notícia ruim que sai na imprensa sobre o programa de transplante, detona o programa de transplante. É lógico que tem, assim, em Portugal ou na Espanha, funciona a lei do consentimento presumido.
funciona em parte, assim. Na Espanha, todas as pessoas são declaradas como doadoras, mas precisa autorização da família depois, no momento que o fato acontece. Isso simplifica a abordagem da família, porque ao invés de você pedir para a família ser doadora, você fala para a família, todo mundo é doador, mas se a família se opuser, ele deixa de ser doador. Então, isso é uma maneira mais simplificada e mais até que é mais de acordo com a posição da nossa crença, assim, ou da nossa cultura. Em Portugal, funciona a lei do consentimento presumido, mas eles perguntam para toda a família, eles nunca tiram os órgãos se a família não autorizar. Então, na prática, isso não mudaria muito, embora possa facilitar, desde que venha acomodado na lei, e todo mundo é doador, mas a família precisa certificar isso no momento da morte. O segundo dado muito importante é que o Brasil funciona a lei do consentimento requerido. Então, precisa perguntar para a família. E no Brasil nós temos exemplo de todos os modelos. Então, nós temos no norte, em 2 transplantes por milhão de habitantes, com essa legislação. Santa Catarina, Paraná e Ceará, o número de doadores que tem com essa legislação brasileira é igual ao da Espanha, que é o país que tem a lei do consentimento presumido, e que tem o maior número de doadores por milhão de habitantes do mundo inteiro. Então, não é uma mudança na lei, mas sim uma melhora do sistema de divulgação da doação, como que isso pode ser realizado, e da estrutura, assim, de abordar aquelas famílias que estão com diagnóstico de morte, que tem algum familiar com diagnóstico de morte cefálica. Então, nós temos, primeiro, que não funcionou quando mudou, e segundo, que tem estados brasileiros que funcionam, que têm o mesmo resultado do número de doadores daquele dos países onde mudou a legislação. Não foi a mudança da legislação que levou a aumento no número de doadores, é que assim, já são países que estão num programa de transplante já num status maior do que o nosso. Então, Paraná, Santa Catarina, mesmo aqui em São Paulo, que o número é bastante razoável, já tem um número grande, independente dessa legislação. E agora vamos falar do ponto de vista prático, assim, que aí cada um de vocês vai sentir no coração. Né? Vamos supor que você, a pessoa mais querida da sua família tem um infarto, vai para um hospital, já morto, né, com o coração parado, aí você vai até o hospital, a família, você vai ser abordado e fala, ele nunca escreveu se ele queria ser doador ou não, como ele não fez isso, ele vai ser doador de órgãos ou de tecidos. Como ele chegou morto no hospital, não pode mais doar coração, não pode doar rim, não pode doar pulmão, não pode doar fígado, mas ele pode doar a córnea e os ossos. Então, você chega no hospital e o diretor do hospital, ou o médico, fala: ele chegou morto aqui no hospital, nós vamos levar ele agora para o centro cirúrgico, tirar as córneas e tirar o osso, tá bom? E daqui a senhora ou a senhora vem aqui daqui umas 10 horas para levar o corpo. E cada um de nós, jamais, cada um de nós, eu se senti muito ofendido com essa situação. Essa é uma situação assim que envolve uma morte de uma pessoa que está com o coração parado. No diagnóstico de morte encefálica, que quando doa os órgãos, o coração, o pulmão, o fígado, a pessoa tem morte encefálica, mas o coração continua batendo. Então, mas funciona na mesma coisa, é morte do mesmo jeito. Aí você chega com alguém da sua família, o médico chega e fala: nós vamos juntar agora 5 equipes, cada uma vem aqui para tirar os órgãos. Como ele nunca falou nada antes, nós vamos tirar os órgãos independente da vontade de vocês. É muito agressivo para a família, é contrário à nossa cultura aqui no Brasil, e você está estatizando o corpo. Então, quem é que é responsável pelo corpo depois que a pessoa morre? É a família que vai cuidar de tudo, que vai fazer o sepultamento, que vai fazer todo o processo de sepultamento. Eu teria que transferir tudo isso para o Estado. E, além disso, se eu falar assim, não, pode mudar a lei, que nós não vamos fazer isso nunca, nós nunca vamos tirar os órgãos, mesmo mudando a lei, sem a
acordo da família. Mas aí, o paciente que está como primeiro da fila, eu não cumpri uma lei que ia beneficiar aquele paciente, ele pode mover uma ação contra mim, porque eu não cumpri a lei, eu respeitei o desejo da família, em detrimento do que está escrito na legislação. Então, o advogado jurídico, criminalista, Durso, eu esqueci o primeiro nome dele, ele, em 1997, quando saiu essa legislação, ele falou: com essa legislação, eu não sou doador, ninguém na minha família é doador, porque o corpo o corpo passou a ser do Estado. Eu quero, ele falou, eu sou doador, mas eu quero que a minha família referende essa minha posição e acompanhe todo o processo de morte e de abordagem da possibilidade de doação ou não, dentro daquele cenário, daquele momento. E nós não sabemos qual é o momento qual que é o cenário do momento que a pessoa vai falecer. Teve outro jurista também, o Celso Bastos, que naquela época também, numa publicação de uma revista que chamava Consulex, ele também falou que isso não passaria no Supremo Tribunal Federal, porque essa é uma legislação que vai contra o conceito de que você não falou não significa que você está falando sim. Então, o Supremo Tribunal Federal possivelmente não deixaria essa lei entrar em vigor. Para nós, assim, na prática, o que significa mudança nessa legislação? Assim, um risco enorme de conflito com a família, porque eu vou chegar para a família de uma maneira perversa e falar para a família: olha, nós vamos tirar os órgãos, independente do desejo de vocês, depois vocês vêm aqui, pegam o corpo e vão sepultar o corpo. Não precisa fazer isso, porque nós podemos melhorar muito o sistema de transplante nosso, como já aconteceu no Paraná, Santa Catarina e no Ceará, e aqui em São Paulo um pouco menos avançado do que nesses estados, e alcançar o mesmo resultado da legislação que funciona nos países que o consentimento ele é presumido. Ninguém coloca o consentimento presumido como um fator preponderante para você ter mais doação de órgãos, e sim a organização do sistema de saúde, o aprimoramento do sistema de saúde e da abordagem das famílias. Obrigado, doutor Medina. A pergunta agora é do economista Luiz Alberto Machado. Doutor Medina, eu sou notívago e eu costumo ficar madrugadas vendo televisão, e eu costumo assistir um canal que é por assinatura, onde você tem nas segundas-feiras um programa do Chicago com os bombeiros, da Polícia de Chicago e do Hospital de Chicago. E nesse Chicago Med está veiculando já há alguns meses uma mensagem muito interessante, um anúncio muito interessante. A família de um paciente que morreu pergunta para o médico, quer dizer, a diretora do hospital chega para eles e fala assim: meus sentimentos, sinto muito pela sua perda. E a família fala assim: como é que nós poderíamos retribuir todo o esforço que o hospital fez? E aí vem essa ideia: vocês poderiam contribuir doando os órgãos do seu parente. Ou seja, é uma campanha favorável à doação de órgãos. Claro que isso ocorre na TV fechada. Eu pergunto, esse tipo de campanha na TV aberta teria um efeito muito positivo? Teria um efeito positivo. Durante esse mês de setembro foi feita uma campanha nacional pelo Ministério da Saúde e pela Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Até a esposa do presidente Lula manifestou apresentou a opinião dela da mesma forma como o senhor está mencionando, dizendo qual que é o processo todo de doação de órgãos. E é interessante que a família, quando a pessoa falou que quer ser doador de órgãos, ela procura insistentemente concretizar aquele como o último desejo daquela pessoa, e até uma forma da pessoa continuar em vida contribuindo com a sociedade, independente assim de estar retribuindo aquilo que ela recebeu ou não. Mas sempre que alguém fala assim, eu avisei a minha família toda que eu sou doador de órgãos. Então, no momento que você falece, a família vai procurar
doar aquilo que é possível ser utilizado, como a córnea ou algum outro tipo de tecido, ou se for morte encefálica, o coração, pulmão, rim, fígado e pâncreas. Então, normalmente a família procura isso e até uma forma da família, da pessoa continuar, após a morte, continuar contribuindo com a sociedade, da mesma forma como você mencionou desse programa. Agora, nos Estados Unidos, na Espanha, na Alemanha, no Japão, não existe lei de consentimento presumido. Todos esses países, a legislação é igual ao do Brasil. Precisa abordar a família para que a doação se concretize. Então, a maioria dos países, é necessário abordar a família. E no Brasil, dentro da nossa cultura, e nós, assim, quando você solicita para a família autoriza o doador, a doação, assim, a imagem da pessoa que faleceu, que a família autorizou a doação, a imagem dela fica engrandecida dentro da sociedade, dentro da comunidade, ou até mesmo da família. E mesmo a família, na comunidade onde ela vive, a família assim, tem um status maior, porque contribuiu muito com a sociedade num momento muito triste. Ele está perdendo uma pessoa muito querida, principalmente quando o diagnóstico é de morte encefálica, que foi uma pessoa que estava trabalhando até agorinha de pouco, aí sofreu um trauma, um derrame cerebral, e morreu de maneira súbita, assim, abandonando toda a sua atividade de uma maneira súbita, e a família ainda assim tem a solidariedade de apresentar de fazer essa doação. Então, isso funciona bem, assim. Isso, para mim, é cordial, assim. Eu não me sentiria à vontade de imaginar que se sair uma legislação assim como essa que estou propondo, eu até considero que pode ser que eu vá falar não, porque eu quero que a minha família decida no momento que eu falecer, se naquele cenário ela concorda com a doação ou não. Eu quero que a minha família decida, mesmo eu que trabalho só com transplante. Muito bom. Obrigado, Machado. Agora a vez é do sociólogo Túlio Campos. A palavra é sua, Túlio. Doutor Medina, aqui na Fundação nós somos adeptos das políticas públicas baseadas em evidência, né? Então, eu lembro desse período, né, entre 97 e 2001, né, onde teve vigente a doação presumida. Quer dizer, é uma política pública que teve data de início e data de fim. E existem diversas metodologias aí para você pegar uma série temporal, né? Os economistas usam aí o teste de Shor ou o teste de análise de séries temporais interrompidas, quer dizer, você consegue mensurar, né, o efeito de uma legislação, quando ela entra e quando ela acaba. Quer dizer, o que a literatura médica, né, concluiu a respeito desse experimento durante esse período 2017 e 2001 com relação ao impacto sobre a quantidade de doações? Então, aquilo não foi nem um experimento, assim, foi uma legislação que, quando ela apareceu, ela entrou em vigor sem, assim, contrariando até a recomendação das igrejas, contrariando a recomendação das entidades médicas, contrariando a recomendação dos transportadores. E daí nós trabalhamos para que ela fosse revertida, porque 90% das pessoas que iam tirar um documento falavam não. Porque ele chegava assim, ele estava lá preenchendo o documento. Aí falava: o que é essa doação de órgãos? A moça que estava fazendo, o moço ou o rapaz que estava preenchendo o documento, falava: você é doador ou não? Aí, mas o que é isso? Aí a fila atrás dele ia aumentando. Aí ele acabava falando: então põe não aí. E muitas pessoas que faziam o documento já escreviam de cara não. Porque o trabalho para fazer o documento era 1 ou 2 minutos, para explicar o que é a doação de órgãos demora 20 minutos. Agora, quem representou o projeto de lei falou: agora não, agora é mais fácil, agora tem a rede social. É o contrário. Assim. A rede social nunca vai destacar alguém que fez a doação. Mas se tiver alguma possibilidade assim de ter uma divulgação negativa do fato, ele viraliza muito mais rápido. A ideia é assim:
o transplante do Faustão aumentou ou diminuiu a doação de órgãos? Diminuiu. Então, no mês de setembro, logo depois da doação de órgãos do Faustão foi transplantado, diminuiu muito, porque como ele é candidato a receber o transplante de coração, e transplante de coração, o número é muito pequeno de candidatos na fila, tem só 300 na fila, e todo mundo é transplantado de maneira muito rápida, ou ele morre. E transplante de coração é sempre uma emergência, assim. Ou a pessoa é transplantada ou ele morre. Então, tem pouca gente na fila, as pessoas são transplantadas num período muito curto. Quem está na fila de transplante de rim, ele vive muito bem em diálise. Então, tem paciente que está em 40 anos em diálise, tem paciente que está 10 anos esperando um transplante de rim. Tem pessoas que são transplantadas com transplante de rim no mês ou 2 meses, porque é por compatibilidade genética, não é pelo tempo de espera. Então, aquelas pessoas que estão na fila aguardando um transplante de rim, falaram por que ele foi transplantado tão cedo, em 15 dias, e eu estou aqui há 10 anos e não fui transplantado. E a pessoa que está na fila, ela não sabe que o transplante de coração tem um número muito pequeno, o transplante de rim tem um número muito grande, o transplante de córnea é assim ou assado. Isso tudo são informações que estão restritas ao Sistema Nacional de Transplante, embora possa ser divulgado. Mas isso, mesmo entre nós aqui, muita gente não sabia dessa informação, muitos médicos não sabem dessa informação, e daí gerou na rede social uma informação contrária, que quem é rico é transplantado mais depressa, porque o Faustão foi transplantado mais depressa. Quem é rico e famoso é transplantado mais depressa. Então, comparou o coração com o fígado, com o pulmão, com o rim, colocou tudo como se fosse o mesmo tipo de transplante, o mesmo critério, e não é. E é muito difícil explicar isso para cada uma das pessoas. Ninguém vai prestar atenção nesse tipo de assunto. Mas a hora que viralizou, não viralizou uma explicação sobre isso. Eu escrevi isso na Folha de São Paulo, só 50 mil pessoas lerem. Agora, a hora que caiu na rede social como informação negativa, assim, se eu for rico e famoso, eu sou transplantado logo, diminuiu o número de transplantes no mês de setembro. Complicado. Quer dizer que o Faustão, em vez de ajudar, sem querer, prejudicou? Seria isso? Então, eu vou até conversar com ele, porque ele fez até uma coisa que não pode fazer. Ele identificou a família, agradeceu publicamente a família de quem foi, que foi a doadora, o que também é bastante negativo, também viralizou de maneira negativa. Eu dei a captação de órgãos, nós tivemos que explicar para a família por que chegou, por que chegou a saber quem que doou e quem recebeu, é porque só teve uma doação de coração naquele dia, só teve um receptor, então foi muito fácil para os órgãos de imprensa descobrir quem doou, quem recebeu. E hoje a rede social, a família fala assim, eu doei meus órgãos, a tal pessoa faleceu e eu doei os órgãos, aquilo viraliza. Daí a pouco alguém fala, o Faustão foi transplantado. Na rede social encontra essas duas informações e é fácil as pessoas saberem quem recebeu, quem foi transplantado e quem doou. Agora, o outro fato, assim, que é uma evidência bem clara, como eu disse, que não precisa mudar a lei, é que os estados que têm uma organização de transplante melhor no Brasil inteiro, que são Paraná, Santa Catarina e Ceará, eles têm o mesmo número de doadores por milhão de habitantes aqui no Brasil do que aqueles países que têm a lei de consentimento presumido. E que isso, assim, dentro da nossa cultura, não é assim fácil abordar a família, não, eu abordo bastante família, não é fácil abordar a família e falar, o senhor não tem mais agora responsabilidade sobre o corpo, é uma encrenca, é um conflito, e eu não vou entrar nesse tipo de conflito, eu vou perguntar para a família, mesmo que eu tenha que responder depois, porque eu não fiz isso. Perfeito. Januário Montoni, você, sua vez. Obrigado, Sérgio. Boa tarde, doutor Medina. Sinceramente, eu confesso que eu não olhei o detalhe da lei, imaginei que a proposta fosse parecida com a que foi aprovada na França esse ano, onde é um semi-presumido, né? É presumido, mas a família é consultada e ela é que decide. Então, aparentemente, é só para facilitar o processo. Mas eu queria aproveitar a sua experiência, já que para falar de um outro ponto do transplante. Como é que é a estrutura no país? O senhor tem citado aí
Santa Catarina, Paraná e Ceará como exemplo. Quer dizer, a estrutura nossa é uma estrutura que ela suportaria um aumento de oferta de doação, e, por outro lado, nós temos dados de perda de doação, quer dizer, quantidade por exemplo, morte encefálica que não gera doação. Isso tem estudos, tem estatísticas que a gente pudesse transformar em política de comunicação, porque, no fundo, é isso que interessa, né? Sensibilizar as pessoas de que a doação de órgão é um fato, é um ato social de solidariedade. Então, exatamente isso. Assim, tem um Sistema Nacional de Transplantes, que tem essa organização inteirinha, faz toda a legislação. Depois, cada estado brasileiro tem uma central estadual de transplantes, onde todas as pessoas candidatas a receber transplante estão matriculadas, e essas pessoas, quando tem um doador, a pessoa que é a primeira na fila por mais gravidade, ou então aquela que tem a melhor compatibilidade, é transplantada, e quem notifica o centro transplantador, indicando quem é a pessoa indicada para transplante naquele momento, é a central estadual. Então, o sistema é bastante justo. Agora, tem uma disparidade geográfica enorme. Assim. Na região norte, tem 2 doadores por milhão de habitantes. Na região sul, tem 36 doadores por milhão de habitantes. Na região sudeste, tem assim, entre 25 a 30 doadores por milhão de habitantes. Então, tem uma disparidade geográfica muito grande no país mesmo. Isso é em função assim, acompanha bem o PIB. Assim, você pega assim, onde o PIB é maior, exceto o Ceará, que Ceará e Pernambuco, que tem um programa mais estruturado, que tem um investimento grande do Estado na manutenção do programa de transplante, de captação de órgãos, na organização de uma linha de doação e de transplantes. Nos outros estados, o número de transplantes é muito baixo. Na Bahia, é muito baixo. Até em Minas Gerais é baixo. Mato Grosso, nos 2 Mato Grosso não tem transplante. Goiás é muito baixo. No Amazonas não tem transplante. No Pará não tem transplante. Não tem nem captação e nem transplante. Então, nós fazemos 6 mil transplantes de rim por ano. Para atender a nossa necessidade, nós deveríamos fazer 12 mil transplantes. Dá para dobrar esse número de transplantes se todos os estados tiverem o mesmo desempenho do estado de São Paulo, por exemplo, ou então do estado de Santa Catarina, nesses estados que eu mencionei. Mas, então, não é assim, mudando a legislação, de uma hora para outra você vai ter transplante em todos esses estados. Você tem que criar a estrutura de transplantes e criar o conceito, a cultura de doação de órgãos nesses estados. Você pega aqui no estado de São Paulo, quando você aborda uma família para ver se ela autoriza a doação ou não, 70% autoriza a doação. Quando você fala a mesma coisa na Paraíba, dá 20% ou 30%. Por que tem essa diferença? Porque aqui em São Paulo, nós fazemos um número muito grande de transplantes. Então, dentro de cada quarteirão, ou dentro de uma região pequena, tem alguém que foi transplantado e que a comunidade conhece. Olha aqui, foi transplantado, a família que doou os órgãos para ele teve os benefícios, voltou à vida normal. Então, isso daí faz a campanha de doação de órgãos por si só. Além da campanha que normalmente nós fazemos, você vê o benefício do transplante. Alguém que fez transplante de córnea voltou a enxergar melhor. Alguém que fazia diálise deixou de fazer diálise. Então, aqueles 35 mil pessoas que estão em diálise aqui no estado de São Paulo, quando eles são transplantados, a sociedade começa a enxergar que eles tiveram benefício da doação de órgãos. Então, a tendência é eles doarem mais. Agora, no estado onde você não tem transplante, você não vê o benefício. Quando você pergunta, a pessoa nem sabe o que é. Não enxerga aquilo. Não viu a vida real, só viu aquilo na novela, que toda novela tem uma doação de órgãos, até nós patrocinamos isso várias vezes, mas aquilo não é um fato da vida real. Ajuda, mas não é decisivo. Muito bom. Agora a vez é do Antônio Batista. Doutor Batista. Bom, em primeiro lugar, agradecer a participação do Medina, né, que eu não vi há bastante tempo e fiquei muito satisfeito em revê-lo.
E dar meus parabéns, porque ele tornou mais claro um tópico que, pela sua própria natureza, costuma ser bastante polêmico, né? Eu me lembro quando, da primeira vez, criou-se essa legislação de ninguém nem falava de transplante presumido, falava de doação obrigatória, né? E gerava esse problema de conflito com a família. Então, praticamente todos os médicos se negaram a entrar nessa situação de conflitar a família para arrancar o órgão do paciente, né? Às vezes, um paciente que já passou na fase anterior ao óbito, por dificuldades de alocar, de conseguir uma vaga de UTI, tudo foi difícil. Aí, depois que ele falece, aparece o pessoal lá que quer pegar partes do falecido para fazer o transplante. Então, acho que essa chave de compreensão que o Medina trouxe, para mim, foi bastante elucidadora, bastante clara e tudo mais. No Ceará, quem lutou por essa ideia do transplante presumido, na época, foi o Lúcio Alcântara, né? O senador Lúcio Foi Alcântara. ele E, mesmo. talvez ele tenha feito algo de bom no que diz respeito ao desenvolvimento de transplante no Ceará, né? Que foi citado aqui pelo Medina, né? Mas todos os colegas acharam que aquilo era abusivo e que não ia funcionar, como não funcionou, né? E um dos argumentos que se utilizava, assim, do ponto de vista prático na época, era exatamente que o ponto de estrangulamento da realização de transplantes no Brasil não era a falta de doadores, desde que você fizesse, era a falta de serviços disponíveis, logística apropriada, que estava bem aquém do necessário, né? Em relação àquele período e agora, nós melhoramos nesse aspecto, ou é regional, como você falou, melhoramos regionalmente, em outras regiões não melhoramos nada, né? Você colocou muito bem, assim, nós melhoramos bastante aqui em São Paulo. Quando nós começamos com o transplante há 30 anos atrás, existiam 4 grandes hospitais: o Hospital Santa Marcelina, Santa Casa, Hospital das Clínicas e o Hospital São Paulo. Depois, nesses últimos 30 anos, que foram construídos os hospitais que hoje são gerenciados pelas organizações sociais, que são os hospitais regionais, são hospitais secundários, foi criado as UPAs. Então, o atendimento médico aqui em São Paulo melhorou bastante, mas isso não acontece no país inteiro. Então, quando eu comecei o transplante, o meu desconforto era enorme, porque eu ia num hospital comunitário, tinha lá o paciente com diagnóstico de morte encefálica, num corredor, sendo mantido assim, com uma assistência precária, e como ele estava com morte encefálica e ia ser doador de órgãos, ele recebia um tratamento ultra sofisticado. Então, isso era bastante desconfortável, e isso ainda acontece em várias circunstâncias. Então, essa é uma abordagem que tornava difícil até a abordagem da família. De repente, apareceu o médico para ele. De repente, apareceu uma assistência, apareceu uma ambulância, UTI para ele. De repente, tem um respirador mais apropriado para ele, enquanto quando ele chegou aqui, não tinha. E agora, porque ele está com morte encefálica, vai doar os órgãos, tem. Então, nessa questão da morte encefálica, isso acontecia, ainda acontece, traz algum desconforto mesmo para nós, porque o atendimento é heterogêneo. Nos hospitais que fazem transplante, tem uma condição de assistência muito melhor do que nos hospitais comunitários. Hoje, aqui em São Paulo, muito menos, essa diferença não é tão grande mais, mas numa boa parte dos estados brasileiros, ela ainda existe. E naquele período que veio da vigência da lei do consentimento presumido, não teve uma retirada sequer assim, contra o desejo da família. Todos os médicos transplantadores, que é uma equipe pequena, né? Um número de centros pequenos, são equipes, primeiro, são médicos muito diferenciados, que estudam bastante, a maior parte deles vinculados à universidade, e entendem bem que um tipo de conflito desse pode prejudicar bastante o programa como um todo.
Ninguém tirou um órgão, ninguém, não teve nenhum caso. Se tivesse um, era suficiente para criar uma notícia ruim em relação ao transplante. Vocês que acompanham toda a imprensa, vocês não veem notícia ruim do transplante. E na última que tem é de 20 anos atrás. Então, o programa de transplante brasileiro é um modelo. A alocação de órgão é uma alocação justa, e quem é o primeiro da fila que recebe o transplante, ou aquele que é mais compatível, aquele que está mais grave. Não tem nenhuma distorção no programa de transplante, a não ser a disparidade geográfica. Então, quem mora na região norte, que está em diálise na região norte, tem muito menos chance de ser transplantado do que quem mora na região sul. E quem sai da região norte para vir na região sul é aquele que tem mais condição socioeconômica, mais condição cultural, que é um empreendedor que busca a solução para a sua saúde, e aquele que é mais quietinho fica lá e não tem a possibilidade de ser transplantado de nenhum órgão. Então, essa é a única questão que existe, a disparidade geográfica que propicia esse desequilíbrio, em função da disparidade geográfica e social que tem no país. Mas quem vier de lá, entra na fila daqui, de São Paulo, e vai receber o órgão quando chegar a vez dele. Independente de condição social, independente de condição de cultura, e independente de religião, não tem nenhuma religião que é contra o transplante. Testemunha de Jeová não aceita doação de sangue, não aceita receber sangue, mas não tem nenhuma restrição à doação de órgãos ou receber um transplante de órgãos. Muito bom. E agora, a palavra agora é da grande responsável pela sua presença, por nos dar essa aula aqui, doutor Medina, que é a sua amiga, nossa senadora suplente, Ivani Bosco. É com você. Obrigada, Rondina. Bom, para mim é um prazer muito grande ter você aqui, Medina, porque realmente toda essa explicação que você dá é muito importante para a gente. A pergunta que eu ia fazer, o Batista me antecipou, então eu vou pular esse pedaço. Mas o que eu quero dizer, e até como um testemunho, de que as pessoas que doam, as famílias, né, que doam o órgão de um parente, elas são muito agradecidas. Eu tenho visto assim exemplos da pessoa falando da sua vida, do que foi doar o órgão de um filho, de uma criança pequena, que é assim, que mexe muito com o coração das pessoas e que eu acho que até propicia você imaginar, eu também quero ser doador. Agora, Medina, você não acha que uma campanha nacional bem direcionada não ajudaria isso, as pessoas entenderem tudo isso que você falou? Porque tem muita gente que não sabe, tem muita gente que acha, não, como é que eu vou? Eu já ouvi esse comentário, eu vou doar o órgão de um parente meu, e se ele não morreu de verdade? E se daqui a pouco ele acorda e já levaram o rim dele embora, o estômago dele embora, sei lá, o que eu vou fazer? Olha o meu remorso. Tem muita gente que pensa assim, né, Medina? 30 anos atrás, quando nós começamos a abordagem das famílias, as famílias não entendiam o que é diagnóstico de morte encefálica. Então, era difícil explicar, até mesmo para o médico que estava cuidando do paciente, a equipe de enfermagem que estava cuidando do paciente, ou a família. Hoje não, hoje sempre tem alguém na família que entende o que nós estamos falando. E depois nós aprendemos como você apresenta o diagnóstico de morte encefálica. Então, hoje, a resistência para ser doador hoje nunca é por um dogma religioso, nunca é por um desconforto assim com o diagnóstico de morte, mas é sempre assim, ele não falou em vida se queria ser doador ou não. O argumento que usa é sempre esse. Muitas vezes a família, né, independente do que a pessoa falou, ela fala assim, mas o argumento principal é até um momento sublime assim, para a família, porque ela perdeu uma pessoa num momento muito súbito, assim, triste para todo mundo, e ela tem, naquele momento, quando ela é solicitada para ser doadora dos órgãos daquele familiar, ela tem a oportunidade de exercer naquele momento assim, uma solidariedade com a comunidade muito grande. Então, ela, de certa forma, como a Ivani mencionou, assim, atenua um pouco aquele sofrimento. Se você muda a legislação e torna a legislação
obrigatória a doação, você tira até esse momento que ele é triste, mas tem uma parte dele que é sublime, da família poder pensar que, apesar da perda que eles tiveram, a sociedade vai, de alguma forma, aquela pessoa que perdeu, ele vai continuar contribuindo para a sociedade, até tem pessoas que falam assim, ele vai continuar vivo aqui, vivo ali, ou vivo lá, para continuar contribuindo para a sociedade. Então, essa legislação, se ela muda, ainda ela tem essa ação perversa de tirar esse momento onde a família pode engrandecer a sua posição, assim, hoje que, independente da religião, da crença, todo mundo concorda, e todo mundo, nesse momento, assim, tem esse sentimento de como é que você tem uma certa revolta porque perdeu a pessoa, mas você tem o desejo de doar. Principalmente quando a pessoa falou sim, ninguém fala contra quando alguém falou sim. Mas não pode imaginar que o fato de não ter dito não, isso significa sim. Perfeito. Doutor Medina, o senhor dirige um hospital que é, pelo que eu sei, um campeão mundial em matéria de transplantes. Eu quero que o senhor fale um pouquinho dele, mas antes eu pediria ao nefrologista duas respostinhas, de duas curiosidades que acho que as pessoas têm, para a resposta rápida. Primeiro é o seguinte: existe algum tipo de limite de idade para doação? Por exemplo, alguém que passou dos 70 ou não sei o quê, pode ser doador? E a segunda é a seguinte: quem doa um rim para um parente, como já vi vários casos acontecer, ele tem a saúde prejudicada ou não? Então, não tem limite de idade para ser doador. Então, qualquer idade que a pessoa pode ser doadora, às vezes não pode doar um órgão porque morreu em função daquele órgão, mas a córnea sempre pode ser doada. Então, esse a gente nunca coloca como limite, deixa para decidir assim por questão médica. Uhum. E se quem fica com um rim só, se a pessoa é muito jovem, uma pessoa de 20 anos, se meu filho, por exemplo, se eu precisar de um transplante e eu estou em diálise, eu preferi continuar em diálise do que pegar o órgão dele, porque ele é muito jovem. Ele vai ter que passar, assim, 70 anos com um órgão só e esse órgão vai ser sobrecarregado, vai criar problema para ele no futuro. Agora, se eu que tenho 70 anos doar para ele, eu tenho mais, vamos falar, se eu viver até 100 anos, eu tenho 30 anos de vida. Eu vou viver bem com um rim só. Então, tem alguma lógica que não é assim, é a mesma regra para todo mundo, mas, em geral, é de se imaginar assim que você, quando é doador de um rim, você vive normalmente com outro rim a vida toda, desde que você não tenha diabetes, não tenha hipertensão, não fique obeso, tem que seguir as regras de maneira mais rigorosa do que quem tem dois rins. E o fígado também pode ser doado, hoje também em qualquer faixa etária, e aí o fígado tem uma vantagem que você tira um pedaço e ele regenera. Em relação ao Hospital do Rim, o Hospital do Rim representa bem o que acontece hoje em termos de transplante. Assim, quando nós começamos a fazer transplante aqui há 25 anos, está comemorando 25 anos agora, 80% dos transplantes era com doador vivo. Nós fazemos 400 transplantes por ano. Hoje nós fazemos 1.000 transplantes por ano e 80% dos transplantes são com doador falecido. Então, teve um progresso no sistema de transplante brasileiro muito grande, que não é só aqui no Hospital do Rim, é no Brasil inteiro. Há 25 anos atrás, 80% dos transplantes feitos no Brasil era com doador vivo, então fazia muito pouco transplante com doador falecido, e hoje só 80% do transplante é com doador falecido, e você preserva essas pessoas que seriam doador que precisaria receber rim do doador vivo. E aí as pessoas falam, e quando que vai acabar a fila? A fila não vai acabar nunca. Porque antes nós só fazíamos transplante de pessoas até 55 anos. Hoje, quem tem 80 anos de idade entra na fila também. Não tem limite mais de idade. Então, a fila está crescendo. O número de pessoas que têm diagnóstico de necessidade de transplante vai crescendo e tem mais segurança na sociedade agora, mais segurança urbana, tem mais um tratamento melhor de quando tem uma derrame cerebral. Então, está aumentando o número de pessoas na fila e diminuindo o número de pessoas que morrem em condição de ser doadora. Então, qual que é a solução? A solução é aquela que é o xenotransplante, que é o transplante utilizando uma espécie diferente. Quem está sendo mais estudado, como por modificação genética, é o porco. Toda hora sai notícia na televisão sobre um transplante que foi feito aqui ou ali,
mas ainda com pouco sucesso, mas talvez daqui 20 ou 30 anos tenha sucesso o transplante utilizando uma espécie diferente. Mas não tem solução. Não vai pensar assim que vamos mudar a lei e vai acabar a fila. A fila, no mundo inteiro, a fila cresce, porque você tem mais candidato e menos doador. Eu quero agradecer demais sua participação, de vocês todos aí, companheiros aqui do Espaço Democrático, e deixo um espaço final para um recado que o senhor achar importante que deve passar para a comunidade. Eu agradeço mais uma vez, o recado que eu passo é simples, assim, é aquele que eu mencionei durante a apresentação aqui. Se você quer ser doador de órgãos, avise sua família, informalmente, assim, durante um almoço ou um jantar, a família nunca vai esquecer disso, e vai lembrar disso como seu último desejo, e uma forma de você continuar, após a sua morte, contribuindo com a sociedade. Então, essa a família sempre vai atender esse seu último desejo, e até entender isso como uma forma de você continuar contribuindo com a sociedade, independente da sua faixa etária, independente de você ter algum tipo de doença ou não. Essa é a forma mais simples, menos burocrática e que é inesquecível. Quando você fala uma vez para a família fala, ele queria ser doador. Medina, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a vocês todos e obrigado a você que acompanhou esse programa até agora. Obrigado e até o próximo diálogo no Espaço Democrático.